Vamos lá. Aula de número 4. Vamos falar aqui sobre precedência dos conectivos e já quero iniciar aqui explicando mais ou menos o que seria a ordem de precedência. Meus amigos e minhas amigas, quando você, quando eu falo para vocês aqui de ordem de precedência, eu vou trazer para vocês aqui o seguinte exemplo. Acompanha comigo. Quando você está lá na matemática e você vê isso daqui, 2 mais 3 vezes 5 mais 2 dividido por 2 menos 5. A gente pode chegar e resolver essa operação aqui, essa equação matemática, de qualquer maneira, por qualquer lado que eu começar, não importa qual é a operação que eu vou executar primeiro, eu posso fazer dessa forma? Não. Existe uma ordem de precedência das operações que eu já sei. Na matemática é muito natural para mim. Eu sei que primeiro eu tenho que fazer quem? Eu tenho que fazer aqui, ó, em primeiro lugar, a multiplicação ou a divisão. Eu sei disso. Depois eu vou vir fazer aqui, ó, e resolver as adições e as subtrações na ordem em que aparecerem. Eu sei também, além disso, que se eu pegar e colocar um parênteses aqui, ó, muda as coisas, não muda? Eu vou dar atenção primeiro para quem? Para o parênteses. O parênteses, então, é fator de precedência. Ele altera a precedência, ele altera a maneira como eu vou resolver e solucionar essa equação. Sim ou não? E eu quero que você traga esse conhecimento e esse entendimento para a aula aqui de raciocínio lógico, porque os conectivos que representam operações, eles também têm uma ordem de precedência. Tá joia? E também existe ali, eu vou te mostrar, a gente vai ver aqui nessa aula, existe também a figura do parênteses no raciocínio lógico para as proposições lógicas, beleza? Vamos lá. Vou apagar aqui. Então você entendeu aqui primeiro o que significa essa ordem de precedência. A ordem de precedência é quem vem primeiro? O que eu faço primeiro quando aparecerem mais de uma coisa, quando aparecerem várias coisas ao mesmo tempo? Quem vem primeiro? E aqui nós vamos trazer agora para o raciocínio lógico. Imagina que eu tenho a seguinte frase aqui para vocês, ó. Vou ver aqui no lápis, cadê o lápis? Pretinha. Eu tenho uma proposição que é a seguinte: Maria não estuda se Maria não estuda, então Pedro joga a bola e Raul videogame. Videogame. Olha só, olha para mim aqui. Eu tenho conectivo. Se então eu tenho um conectivo não, eu tenho um conectivo e. Aí alguém vem e te pergunta assim: Ei, qual é o valor lógico? Qual é o valor lógico de A? Aqui, ó, de A. Qual é o valor lógico de A? E aí você se pergunta, e agora? Será que eu vou na ordem aqui? Aí ele vai te falar assim, imagina lá o exercício e fala assim, ó, Maria estuda, é verdade que Maria estuda? Maria estuda. Pedro joga futebol, é verdade? Pedro joga. Raul não joga. É isso aqui que ele está te falando.
Qual o valor lógico? Vamos lá. Seguindo a ordem aqui, vamos ver se vai dar certo. Seguindo a lógica, Maria não estuda. Se Maria estuda, aqui é falso, né? Ó, falso. Deixa eu trazer a caneta vermelha. Trazer a canetinha vermelha. Maria não estuda, falso. Raul joga bola, verdadeiro. E, ó, Pedro joga bola e Raul não joga videogame. Então aqui é falso. Seguindo essa lógica, nem dá para fazer. Nem dá para resolver. Vocês conseguem perceber que existe uma ordem de precedência até aqui natural? Por quê? Como que eu vou dizer que, ó, o se então, a primeira parte do se então, tá aqui, ó, se tá aqui, e ela é falsa. Eu preciso saber a segunda parte que tá aqui. Então, obviamente, eu tenho que resolver aqui, ó, esse conectivo E aqui primeiro. Tá joia? Essa é natural. Algumas não são tão naturais assim, tá? Vamos lá. Eu vou trazer para vocês aqui a ordem do negócio. Olha só. Vou deixar até esse exemplinho aqui. A ordem, anota para mim, a ordem é a seguinte: temos o primeiro, temos o segundo, temos o terceiro, temos o quarto. A ordem, então, vem com o conectivo não, vou colocar aqui os dois símbolos. O conectivo, vou colocar só em símbolo, tá? E, ou, o conectivo ou. Aqui anote, na ordem em que aparecerem, aparecerem, na ordem que aparecerem. Tá feio, mas é isso, ó. Aqui tá escrito isso, na ordem em que aparecerem. Depois, o conectivo se, então, depois o conectivo se, somente se. Ah, mas e os outros? Não se preocupe com os outros quando se tratar de raciocínio lógico, porque assim como aconteceu aqui nesse exemplo que eu acabei de criar, que foi lógico, eu não consigo resolver essa parte, o conectivo se, então, sem resolver aqui o conectivo e. O conectivo ou é o que menos cai em prova, já falei, o que menos cai em prova, e ele tem essa questão aqui de se for cair em relação à precedência, você vai conseguir matar logicamente. Beleza? Então não se preocupe com os outros, foca nesses quatro aqui. Primeiro eu resolvo o não, depois eu resolvo e ou, desde que na ordem em que eles aparecerem, depois eu vou para o se então, e depois eu vou para o se, somente se. Do jeito que eles aparecerem lá, você vai resolvendo nessa sequência e vai dar certinho. Vamos lá, vê se sai certinho aqui, ó. Eu vou trazer dois exemplos diferentes. Acompanha comigo aqui. Letra A. Letra A é a seguinte: P, se então, Q, I, R. É a mesma coisa que está lá em cima. A mesma coisa que está lá em cima, só que lá em cima está em palavras, aqui já está dentro da simbologia do raciocínio lógico. Aí eu tenho para vocês aqui essa seguinte informação, ó. O exercício vai te trazer a seguinte informação: P é falso, Q é verdadeiro e R é verdadeiro também, ok? Olha ali para mim. Quem que eu vou resolver primeiro? Vou resolver o não. Tem um conectivo não aqui? Apareceu o símbolo de não nesse nosso exemplo, nessa letra A? Não. Beleza, não apareceu. Vou para a segunda. Tem o E ou? Opa, tem aqui. Como que eu vou resolver? Olha lá, olha as informações que o exercício te deu. P é falso. Beleza. Q é verdadeiro. R é verdadeiro. Então aqui, ó, verdadeiro e verdadeiro. Com o conectivo E. O conectivo E. Vou marcar o conectivo. Aí você tem que lembrar lá da tabela verdade.
A tabela verdade do E, o conectivo ele tem uma característica peculiar, que é a exigência. Lembrou? Ele não aceita nenhuma verdade, ele não aceita nenhuma mentira, ele só quer verdades. Não quer mentiras, não aceita uma minha sequer, porque ele é exigente. Tá joia? E se ele é exigente e eu tenho duas verdades aqui, logo o resultado disso daqui é verdadeiro. Ele ficou feliz, vendo? Satisfeito. Aí eu tenho que o P é falso. E aí você vem comigo aqui, ó, falso, sim, então, verdadeiro. E eu tenho que lembrar lá da tabela verdade do sim, então. Lembra do caminhão? Vem comigo aqui. É um caminhão? Não. Virou à direita? Sim. Se não é caminhão, eu faço multa? Não faço multa. Se eu não faço multa, eu estou feliz, satisfeito que eu não tenho esse trabalho. Então, VF, se então V, eu tenho como resultado um valor lógico V. Pegou a sequência? Agora vem comigo com a letra B, que eu vou mostrar para vocês um outro exemplo aqui e vou explicar algumas coisas dentro desse exemplo, ó. Vem com a letra B, segue aqui com com essa mesma diretriz, tá? Vamos lá, ó. Não. Então, Q, ó, E, R. Fechou. Olha só, na matemática, como eu disse ali no começo, a gente tem as figuras dos parênteses que ele traz essa ordem de precedência para mim. Ele vira o primeiro lugar quando ele aparece. Não importa qual é a operação que está lá dentro. Se está dentro do parênteses, essa operação ela é a principal, ela é a primeira que eu vou resolver. Na matemática também, vê aqui comigo aqui, ó. Na matemática também eu tenho a figura não só do parênteses, mas também aparece a figura dos colchetes e das chaves. Minhas chaves ficaram feias. Mas eu tenho essa figura. Eu sei que, ó, a gente sabe que lá no meio do bolo está o parênteses, depois os colchetes, depois, por último, as chaves. E determina quem? Parênteses primeiro, colchetes depois, chaves por último. E, e a gente já sabe isso. Aqui no raciocínio lógico pode aparecer sim colchetes, pode aparecer sim chaves, mas pode aparecer também dessa maneira aqui. Olha só, tem dois parênteses, um mais externo, um conjunto, né, um par de parênteses ali mais externo, um par mais interno. E aí o que eu resolvo primeiro? A gente já sabe. Olha só, o parênteses não vem abrindo aqui, ó. Primeiro eu faço o interno, depois o mais externo, depois o mais externo ainda. Aqui é a mesma coisa. Qual parênteses eu vou resolver primeiro? O mais interno. Vamos lá, vem comigo aqui, vamos resolver. P é falso, vamos resolver dessa maneira. Q é verdadeiro, aqui também verdadeiro. Eu tenho que resolver, então, pela ordem de precedência aqui, ó, pela ordem de precedência aqui, eu tenho que resolver primeiro o não, certo? Sim ou não? Não, porque apareceu o parênteses. Então, ele deu prioridade para este de cá, ó. Então, vamos resolver ele, que aí eu já assumo com ele. Lembra lá da tabela verdade do sim, então, é um caminhão? Não. Vou fazer multa? Se ele virar à direita? Não. Então, estou feliz. Aqui é ver. Eliminei. Pensa comigo aqui, ó. Eliminei esse parênteses mais interno. Ele saiu fora. Ficou assim, ó. Agora eu tenho verdadeiro e verdadeiro. Olha lá. Eu vou resolver aqui. Lembra da tabela verdade do E. O E é exigente. Duas verdades, então, para ele está feliz. Só que eu tenho a negação daquilo ali dentro. Se eu estou negando, lembra da tabela verdade do não.
que o não faz? Ele altera o valor lógico daquilo ali. Se é verdadeiro, vai passar a ser falso. Esse é o valor lógico da letra B. Deu para pegar a ideia? Se não deu para pegar a ideia, manda mensagem, pergunta. Depois nós vamos fazer alguns exercícios, nós vamos melhorar isso daí. Beleza? Mas a ordem de precedência, basicamente, é isso aqui. A sexta aula, mais ou menos, não sei se sexta ou sétima, não sei, mais ou menos na sexta aula nós vamos fazer uma sequência de exercícios, eu vou resolver aqui para vocês verem mais ou menos como que cai no nível da prova ali de vocês, beleza? Vamos aqui agora para o conteúdo de negação. Negação de proposições compostas. Falando aqui de negação, a gente lembra quando eu falei lá no início, na introdução, quando eu estava falando assim, a negação de proposições simples, eu nego o verbo. Lembra aqui, ó? Vamos lá. Lembra quando eu falei? Negação nas proposições simples, basta que o verbo seja negado. Mas quando eu estou falando de proposições compostas, a coisa muda um pouquinho. Eu devo seguir algumas regras com atenção. E eu trago aqui para você um princípio geral, uma ideia geral, que negar uma proposição composta é afirmar a situação em que ela é falsa. Como assim? Novamente, eu trago para vocês, tenham em mente as características dos conectivos, quando eu estou falando de tabela verdade. É muito importante que eu tenha lá, olha, o exigente, o ou, ele é mais maleável, ele aceita algumas coisinhas, ele aceita uma mentirinha desde que tenha uma verdade. O ou, qual que é a característica dele, meu Deus do céu? Ele é exclusivo, ele quer exclusividade, ele não aceita coisas que se repetem. Verdadeiro com verdadeiro, falso com falso, ele não aceita. O sim, então, eu vou lembrar lá daquele exemplo do caminhão. Põe na sua cabeça o exemplo do caminhão. Que exemplo de caminhão? Lembrem, olha, você é um policial, o seu chefe te fala, o seu superior te fala, olha, se for um caminhão, ele é obrigado a virar para a direita. Veio o caminhão, virou para a direita, ok, não tem multa, eu estou feliz. Veio o caminhão, foi direto, não virou à direita, tem multa, estou triste. E quando eu falo, lembra também, quando eu estou falando de feliz e triste, eu estou falando de feliz é igual a verdadeiro, triste é igual a falso. E aí a gente segue nessa de entender, não de decorar a tabela verdade. Por quê? É importante aqui para nós que eu saiba porque negar uma proposição composta é igual a afirmar a situação em que ela é falsa. Então eu tenho que lembrar lá daquela tabela verdade do conectivo que eu estiver trabalhando e entender e saber, opa, nessa situação aqui, ela é falsa. Vamos ver como é que eu aplico isso. Vamos ver. Vamos ver. Acompanha comigo a seguinte frase. A seguinte frase. Seguinte proposição. Frase não, vamos mudar isso daí. Ana gosta de bolo e José estuda matemática. Ana gosta de bolo e José, vou aumentar aqui. Ana gosta de bolo e José estuda matemática. Lembra desse princípio geral? Preciso negar, para negar uma proposição composta, eu tenho que saber a situação em que ela é falsa. Como que eu vou saber a situação em que essa proposição aqui, estou falando do conectivo e. Como que é a característica mesmo do conectivo e? A característica é que ele é exigente. Exigente, não aceita mentiras.
Tem aqui, então, qual situação dentro da tabela verdade, vamos trazer aqui a tabela verdade do E, V com V, V com F, F com V e F com F. Traz para mim, dentro da primeira linha aqui, ó, a gente pode pensar o seguinte, dentro da primeira linha. Ana realmente gosta de bolo, José realmente estuda matemática. Nessa condição, eu satisfaço o conectivo E, ele fica feliz. Nas outras, olha aqui, nas outras aparecem aqui mentiras. E essas são as condições, lembra ali do princípio geral? Negar uma proposição composta é afirmar a situação em que ela é falsa. Como que eu deixo o conectivo e infeliz quando aparece qualquer mentira? E como que eu faço isso aqui, então, para negar? Como que eu faço aparecer uma mentira? Anota para mim que o conectivo e o conectivo ou eles estão interligados. Anota para mim. O conectivo e o conectivo ou estão interligados. Como assim? Um nega o outro, mas só que tem um ponto. Para que eu negue essa proposição, eu vou ter o seguinte: Ana não gosta de bolo ou José não estuda matemática. Veja bem, veja bem aqui comigo. O conectivo ou, ele é aquele conectivo que qualquer coisa pode ser verdade, qualquer coisa pode ser mentira. Ele só tem que ter o quê? Para ele tem que ter uma verdadezinha. Se eu digo assim, ó, se eu digo assim, que Ana não gosta de bolo ou José não estuda matemática, vocês concordam comigo que eu estou contando uma mentira daqui de cima? Eu estou trazendo uma condição em que pelo menos um aqui, ó, vai ser falso. Se eu disser que José não estuda matemática, essa daqui de cima ela é mentira, sim ou não? Se eu disser que Ana não gosta de bolo, eu estou dizendo que essa daqui é mentira. Eu obrigo a proposição a dizer uma mentira. Então eu nego essa primeira proposição aqui com essa segunda. Porque nessa segunda eu obrigo que um deles, pelo menos, seja mentira a partir dessa daqui, que é a original. Se eu parto da original e trago essa proposição de cá, eu estou dizendo um ou outro é mentira. Talvez até os dois. E aí o conectivo E está infeliz. Então é assim que eu nego. Eu olho as condições em que o conectivo está insatisfeito, as condições em que o conectivo está com valor lógico falso. Mas eu vou decorar isso, eu vou ficar assim, espera aí, deixa eu ver. Se você entender isso, já te ajuda. Olha, eu sei as tabelas verdade, eu consigo montar a tabela verdade aqui porque eu sei as características dos conectivos, e então isso já me ajuda. Mas eu posso memorizar algumas coisas, eu posso guardar algumas coisas. Por exemplo, o e e o ou é muito simples. Vem comigo aqui. Vou modificar aqui em cima mesmo. Vou apagar. Se quiser dar mais uma olhada nesse exemplo aqui, volta o vídeo, vê de novo. Eu vou apagar aqui. Olha só, vou tirar essa daqui para trazer e vou modificar aqui, ó, o conectivo. Vou colocar o conectivo ou. Ana gosta de bolo ou José estuda matemática. Lembra que eu falei para você que o conectivo e o conectivo ou eles estão interligados. Não esqueça disso, eles estão interligados. Agora eu estou falando do conectivo ou. Beleza. Vamos lá. Eu lembro que o conectivo ou ele é aquele camarada mais maleável. Vamos ver como é que se dá aqui a tabela verdade
do ou. Ele é mais maleável. Ele pode ser V com F, F com V e F com F. Ele aceita uma mentirinha desde que tenha alguma verdadezinha para ele. Não é isso? Não é assim? Conectivo ou. O E é exigente, o ou é mais maleável. Então, aonde que ele está satisfeito? Ele está satisfeito desde que você conte verdades para ele. Ele tem que ter uma verdade. Então, aqui, ele está satisfeito. Aqui, ele está satisfeito. Aqui, ele está satisfeito. Aonde então aparece a insatisfação do conectivo ou? Na última linha, quando ele só contaram mentiras para ele. Então eu tenho que transformar isso daqui. Pensa comigo, qual é a condição? A condição para que isso aqui seja falso, para eu negar essa proposição composta aqui, pensa comigo, a primeira tem que ser mentira e a segunda também. E como que eu digo isso? Olha, vê se eu não digo isso, ó. Ana não gosta de bolo e José não gosta de matemática. Sim ou não? Neguei essa primeira proposição. A partir dela, partindo dela, eu neguei com o conectivo e. Então percebam que o conectivo e o conectivo ou, eles estão interligados ali. Um nega o outro. O que eu faço? Troco os conectivos e coloco o não e nego o verbo de cada uma das proposições simples que compõem as propostas. Olha só que beleza. Olha lá, vê se não foi isso que eu fiz, ó. Troquei, era ou. Virou e. Sim? Troquei e neguei os verbos. Não gosta, não gosta. Acabou. A mesma coisa para o conectivo ou. Volta aí e dá uma olhada lá se não é isso que acontece. Troca os conectivos, nega os verbos e tá 5.5. Aqui não é não gosta, aqui é não estuda. Não estuda matemática. Beleza? Até aqui? Respira, que agora eu vou te falar mais uma coisa. O conectivo ou e o conectivo e aparecem em todas as negações possíveis, tá bom? Conectivo ou e conectivo e aparecem em todas as negações. A única que não aparece em negação é a negação. A única que não aparece e ou é a negação, tá? Vamos lá, vamos entender agora as outras. A gente já fez do conectivo e, a gente já fez do conectivo ou. Não deu para copiar, pausa, volta, copia, entende e vai para o próximo. Vamos lá. Vou trocar aqui. Olha só. Vou alterar para. Vamos para o ou. Ou. Ou Ana gosta de bolo ou José estuda matemática. Lembra comigo, a gente perceba que é muito importante as tabelas verdade. Lembra comigo, nós vamos destacar aqui qual é o conectivo que nós estamos trabalhando, ou, estou trabalhando com o conectivo ou, e eu vou lembrar, o conectivo ou, lembra tudo que você puder. Ah, ele tem aquele símbolo aqui, ó, ele tem um símbolo assim, ou assim, tá? Ele tem também, o nome da operação dele é disjunção exclusiva. Opa, agora sim. Lembrei da característica do ou. A disjunção é exclusiva porque o ou gosta de exclusividade. Não venha com repetições para mim. Vamos lá, vamos enxergar. Vamos enxergar. V com V, V com F, F com V e F com F. Onde é então que ele está insatisfeito, já que ele gosta de exclusividade? Opa, repetiu aqui. Não é exclusivo, é? Não, é repetido. Então eu estou infeliz. Opa, aqui não repetiu. Tem um V e tem um F. Tem exclusividade aqui para mim. Estou feliz.
Tem um F, tem um V, não repetiu, tem exclusividade para mim, estou feliz. Opa, coisas repetidas não são exclusivas, eu estou infeliz. Encontrei então aonde é que o conectivo está insatisfeito. Onde que eu nego a proposição? Lembra lá, negar uma proposição composta é afirmar a situação em que ela é falsa. Então, como que eu vou negar as proposições de conectivos com o conectivo ou? Então, as duas condições que existem são duas condições em que o conectivo ele está insatisfeito. É quando tudo é mentira ou quando tudo é verdade. Mas como é que eu vou escrever isso daí? Como que eu escrevo? Ou seja, Ana gosta. Presta atenção, que é lógico. Vem comigo aqui. Ana gosta de bolo e José estuda matemática. Nessas condições, as duas são verdades. Ana gosta de bolo e José estuda matemática. Eu estou negando essa proposição. Estou deixando o conectivo ou insatisfeito. Então, ó, pensa comigo. Vou chamar aqui a primeira de P, a segunda de Q, para ficar fácil, tá? Então, estou dizendo para você, acompanha comigo, que nessas condições aqui, P e Q, opa, tá satisfeito. Beleza. Tá satisfeito? Não, eu tô negando essa proposição, porque ele está insatisfeito com P e Q. Mas tem outra. Pode ser uma ou ou pode ser a outra. Qual que é a outra? Ana não gosta de bolo. É mentira, ó. Duas mentiras que eu preciso. Ana não gosta de bolo. Não, P. E José não gosta, não estuda matemática. Qual que é a negação, então? Tá aí, ó. Tá na tela. Vou escrever para você isso daqui. Vou escrever bem bonito. Ó. Para eu negar essa proposição, eu tenho que dizer que Ana gosta de bolo e José estuda matemática. Só que aqui, ó, é necessário isso daqui. Ou Ana não gosta de bolo e José não estuda matemática. Não estuda matemática. É necessário parênteses, porque lembra lá da precedência? Na precedência dos conectivos, o e e o ou eles estão lado a lado ali na segunda posição. Primeiro é a negação, depois é e ou na ordem que aparecerem. Se eu não coloco parênteses, eu resolvo aqui, depois eu resolvo o ou e depois eu resolvo aqui esse outro e. Então, é importante colocar o parênteses para não avacalhar o negócio, que senão não dá certo. Mas olha só, deu para entender mais ou menos? Não deu para entender? Volta um pouquinho, assiste de novo. Ficou na dúvida? Manda uma mensagem, fala que não entendeu, que eu vou tentar explicar de uma maneira diferente. Ok? Que agora eu vou passar aqui para o se então. Ok? Vamos lá. Ah, quero copiar. Dá pause, copia, depois volta. Vamos lá. Eu vou manter esse mesmo exemplo para facilitar. Se Ana, eita, paguei tudo. Se Ana gosta de bolo, então José estuda matemática, ok? Vamos lá. Agora eu estou falando do conectivo, sim, então, importante eu lembrar que, olha lá, ó, pode ser um V com V, pode ser um B com F, pode ser um F com V, pode ser um F com F, com F. Ok. Esse aqui é o quarto, né? Quarto conectivo que a gente está vendo. Sim, então. Qual é o conectivo que eu estou trabalhando aqui?
se. Então, qual é a característica mesmo? Lembra lá, policial, o chefe falou do caminhão. Se for caminhão, então ele tem que virar à direita. Qual que é a única chance de eu fazer uma multa se ele for caminhão e não virar à direita? Então, a única em que o conectivo, se então ele fica insatisfeito, seria a segunda linha. Lembra também daquele exemplo que eu odeio, eu detesto, o Fischer, Vera Fischer, fantástica, fabulosa, que você vai lembrar? Eu não gosto, mas tem quem goste de memorizar as coisas assim. A única linha aqui, então, de insatisfação para o conectivo, sim, então, é a segunda linha. Então, me fala o que que tem que acontecer? A primeira tem que ser verdadeira e a segunda falsa. A primeira verdadeira e a segunda falsa. Então, o que que eu faço? Ana gosta de bolo e José não estuda. E tá aí, ó. Matei o conectivo só assim, dessa maneira. Logicamente, olha lá. Vê comigo se isso aqui não nega a proposição. Lembrando que negar a proposição é afirmar a situação em que ela é falsa. Coloque isso na massa aí. Negar uma proposição composta é afirmar a situação em que ela é falsa. Olha lá, vê se eu estou afirmando isso daqui, ó. Ana gosta de bolo. Opa, a primeira é verdadeira. Beleza, Ana gosta de bolo e José não estuda matemática. Ixi, quebrei. Quebrei o conectivo. Se então no meio contei essa primeira verdade, contei a segunda mentira. Aí ele está insatisfeito. Por quê? Olha o exemplo do caminhão. Eu repito toda hora, gente, para que ao ouvir as aulas, vocês revisem, a gente esteja revisando sem querer, a gente esteja revisando e estudando outro conteúdo, a gente está revisando os antigos e massificando aquele conteúdo ali. Então, qual que é a característica? Lembra lá, o caminhão, o chefe mandou. Se for caminhão, tem que virar à direita, se não virar, multa. E a única condição é quando o caminhão é um caminhão e ele não vira à direita. Aí ele está insatisfeito. Beleza. Pegou. Respira comigo. Respirou. Joia. Quer copiar? Volta, copia, ouve de novo, pega a visão e vamos para a próxima. Vamos lá. Vou apagar. Falta o se, somente se aqui e a negação. O conectivo não. Vamos lá. Ana gosta de bolo se e somente se e somente se José estuda matemática. Beleza? Vamos lá. Eu lembro, vamos lembrar aqui do conectivo se, somente se. Eu lembro lá que ele tem esse símbolo, uma seta bidirecional. Eu lembro também que a operação que ele representa é uma operação chamada como mesmo bicondicional. Bicondicional. E aí eu lembro que o professor falou lá de bi igual, ser duas vezes, aparecer duas vezes. Então vamos ver. Quais são as possibilidades que a gente tem? V com V, V com F, F com V e F com F. Percebam para mim que o que satisfaz o conectivo se e somente se são repetições. Ele é bicondicional, ele gosta de coisas que se repetem, ele gosta de coisas duas vezes. Ele gosta de V com V, ele gosta de F com F, beleza? Aqui ele está feliz. Quando não se repete, F com V, ele está infeliz.
V com F, ele está infeliz. Ele é o oposto do conectivo ou, que gosta de exclusividade. Ele é o oposto. Mas percebam aqui também que existem duas, assim como no conectivo ou, existem duas maneiras de deixar ele insatisfeito. Ou eu conto uma verdade e uma mentira, ou eu conto uma mentira e uma verdade. Então, vamos lá, presta atenção comigo. Ou eu conto uma verdade, aqui ó, segunda linha. Ou eu conto uma verdade e uma mentira, ou eu conto de novo. Vou falar de novo, presta atenção. Agora corretamente, vou falar certinho. Eu conto uma verdade e uma mentira, ou eu conto uma mentira e uma verdade. Como que eu escrevo isso? Vamos chamar aqui de novo de P e aqui de Q? Vamos? Vamos. E aí eu trago para você o seguinte, ó, parênteses. Sempre que eu tenho duas possibilidades, eu trago parênteses, porque eu tenho duas coisas que podem acontecer para insatisfazer o conectivo e eu negar essa proposição. Ó, verdade, P e não que. Contei uma verdade, tá aqui a verdade, tá aqui a mentira, ó. Neguei isso daqui. É mentira. Ou qual que é a outra coisa que pode acontecer? Ou eu posso contar uma mentira, não P, neguei e que. Então, pessoal, percebam para mim que aqueles conectivos que me dão duas condições de negá-los, duas condições, existem duas linhas da tabela verdade que ele fica insatisfeito, eu vou aparecer com esse parênteses aqui, parênteses com E ou outro parênteses com E lá dentro. Pode voltar lá no conectivo ou, volta o vídeo aí, dá um confere, vê se não é assim da mesma maneira. Da mesma maneira. E os outros, basicamente, é o conectivo E, fazendo a negação dele ali, com exceção do próprio conectivo E, que é o ou, que nega ele. Agora, eu quero falar rapidinho, pega aí, dá um pause, se não entendeu, volta, escuta de novo, não consegui entender ainda, manda mensagem, pergunta, que a gente responde. A gente dá um jeito de fazer isso aqui de uma outra maneira para a gente entender. O importante é a gente ir para a prova entendendo. Por fim, vou apagar aqui. Por fim, mesmo negócio, mesmo esquema. Ah, poxa, não entendi. Volta lá. Ah, não copiei. Volta lá. Copia. Faz do jeito que vai ficar entendível para você. Ok? Estou quase encerrando essa aula. Eu quero falar da negação. Da negação. Negar o que já está negado. Quando vier assim, ó. Quando aparecer para nós, o seguinte: não, não, P. Eu tenho que saber que não P, eu já estou invertendo o valor lógico. Sim ou não? Quando eu nego uma proposição, eu inverto o valor lógico dela. E quando eu nego ela duas vezes, eu volto para o valor lógico original. Quero dizer que se P é isso daqui, ó, vamos lá, vamos na frase. Vamos trazer que P é Ana gosta de bolo. Isso aqui é P. Vou chamar de P. Aqui, ó. P. Ana gosta de bolo. E vou falar, o exercício vai te contar que isso daqui é verdadeiro, tá? O exercício vai te contar, a questão, o enunciado vai te contar que isso aí é verdadeiro. Joia. Então quer dizer que não P, eu que já sei a tabela verdade do não, e sei que o não ele altera o valor lógico, eu sei que não P então é falso. Não, não P. Eu volto para o valor original, que é o valor lógico verdadeiro. É como se eu estivesse dizendo que não, não P é igual a P. Não entendeu? Volta, escuta mais devagarinho. Vamos lá. E por fim, eu quero trazer para você aqui o seguinte:
uma tabelinha para você olhar. Olha, filma ela, anota ela, assiste de novo, imprime ela. Eu vou jogar no grupo essa tabela aí para vocês, mas faça o seguinte: veja a aula com ela na mão novamente. Se não entendeu, não entendi. Olha a aula com ela na mão, dá uma olhadinha lá, tá bom? Gente, bons estudos. Daqui a pouco, a próxima aula aí, em seguida.